Prefácio. As histórias de fantasmas sempre me fascinaram, mas outro tipo de história que também não dispenso no meu arquivo de acontecimentos extraordinários é um bom caso de vampiros. Os vampiros também me agradam muito com suas sugestões de morte e loucura. Hoje em dia, com o advento da luz elétrica e da ciência tecnológica, diminuiu muito esse tipo de personagem, mas seus atrativos persistem nas lendas que ainda chegam até nós. Um vampiro sedento de sangue, de olhos febris e caninos salientes, que percorre a altas horas da noite os cemitérios em busca de alimento, tem um extraordinário poder de macabra fascinação, de horrível romantismo. Ora, a melhor história de vampiros que me contaram é a de Frau Mathilda Grossenwald, a hospedeira do Feldberg. Toda a Alemanha do século passado foi pródiga em assombrações, vampiros e demônios familiares, mas a Floresta Negra esmerava-se em possuir a mais variada coleção de lendas nesse gênero. Quando estive de passagem por Stuttgart em 1938, conheci o velho Dr. Brunker, e ele me narrou o caso de Frau Mathilda. Aproveitei aquela palestra com o neto de um dos protagonistas da história e recolhi também o caso ao meu arquivo. Muitos anos se passaram depois disso, mas a narrativa mantém o mesmo clima de mistério e suspense, interessando os leitores de hoje com a mesma intensidade com que apavorou os seus protagonistas de ontem. Pelo menos é o que espero. De qualquer maneira, permitam-me que lhes apresente a benfeitora dos aflitos. A hospedaria perdida. O nome de Schwarzwald foi dado às densas e escuras florestas que se estendem desde o antigo grão-ducado de Baden até o Württemberg, a sudoeste da Alemanha. O pinheiro domina a paisagem que se eleva abruptamente acima da planície do Reno, ao oriente do rio, paralela aos Vosges. Todos os rios da região vão dar à margem direita do Reno, salvo as ribeiras, que dão origem ao Danúbio na vertente oriental. O ponto culminante da Floresta Negra é o Feldberg, que tem 1.495 metros de altura. Para se atingir o Feldberg, segue-se numa estrada de terra batida que parte da rodovia de Todinau a Tissé, na margem oriental do Weser. Naquela noite de inverno de 1880, fechada a estação de águas de Baden e Wildbad, havia poucos turistas na Floresta Negra. A hospedaria Glücklich Reise, de propriedade de Frau Mathilda Grossenwald, ficava na estrada do Feldberg, perdida no meio de um bosque de pinheiros. Apenas as luzes amarelas dos grandes lampiões, filtrando-se através das vidraças do prédio de sobrado, clareavam precariamente o local. A estrada não tinha iluminação. A sala da hospedaria assemelhava-se a todas as outras do interior da Alemanha. Uma dependência ampla e hospitaleira, cheia de mesinhas cobertas por toalhas quadriculadas, com um comprido balcão ao fundo. Atrás do balcão havia diversos armários conjugados, cobertos de prateleiras, que ocupavam toda a parede, do assoalho até o teto. Também havia um barril de cerveja e uma pipa de vinho, ambos ostentando enormes torneiras de cobre. Entre os dois barris, encaixados no armário, via-se uma porta, coberta por uma cortina amarela, encebada, que dava para o interior do andar térreo, onde ficavam os aposentos da dona da casa. As portas de entrada para o salão da hospedaria eram duas, mas apenas uma delas funcionava naquele inverno. A segunda fora fechada e inutilizada com uma grossa tranca de ferro. A escada que conduzia aos quartos do sobrado ficava ao lado do balcão, por cima de um grande sofá coberto por uma capa de cetim vermelho. Eram 11 horas da noite e fazia frio. Apenas um freguês retardatário ainda se encontrava no interior da hospedaria, sentado a uma das mesinhas do canto. Era o Dr. Joseph Günther Weiss, um velho médico aposentado que morava num chalé do outro lado do cemitério de Feldberg, e nunca se recolhia sem beber uma dúzia de canecas de chopp. O Dr. Günther Weiss era um homem baixo, gordo, de bigodes brancos e lunetas de aros de ouro. Sua mão direita estava envolta numa atadura de gaze,
Por isso, usava a mão esquerda cada vez que levava a caneca aos lábios. Demon! Esses copos de Frau Matilda parecem furados. Ele já bebera o equivalente a 10 garrafas de cerveja e parecia ligeiramente embriagado. Franz, o garçom, apressou-se a sair de trás do balcão empunhando uma jarra de chope e foi encher a caneca do velho. Logo que o líquido dourado e espumejante chegou às bordas da caneca, o Dr. Günther Weiss soltou um brado de alegria. Danke sehr, Franz. Das lasse ich mir gefallen. E levou a caneca à boca, bebendo com sofreguidão. O criado sorriu vagamente, com a jarra na mão. Era um homem alto, magro, de cabeleira loura, desgrenhada e olhos azuis irrequietos. Vestia uma jaqueta de alpaca e um avental de linho, branco, manchado de vinho. A última, Herr Doctor, anunciou ele respeitosamente. Frau Matilda ordenou-me que fechasse a casa. O médico piscou os olhos cinzentos entre as pálpebras enguelhadas. Já? Já vão fechar? Ja, Herr Doctor. São horas. Espero que o senhor compreenda. Nesse momento, como que para confirmar as palavras de Franz, o velho relógio de pêndulo da hospedaria, que ficava encostado à parede da esquerda, rangeu e começou a bater às 11 horas. É verdade, gemeu o Dr. Günther Weiss, pousando a caneca na mesa e chupando ruidosamente a espuma dos bigodes. Não há mais a freguesia de antigamente nessa simpática hospedaria. Estamos isolados, perdidos, Franz, perdidos nas sombras vazias da Floresta Negra. Quantos hóspedes têm vocês na casa? 2? 3? Aposto que não chegam nem a 4. O criado sacudiu a cabeça. Nein, havia um casal de noivos, de recém-casados, mas partiu esta tarde para Feldburg. Não temos nenhum hóspede esta noite. O Dr. Günther Weiss olhou ao redor para o grande salão vazio e também sacudiu melancolicamente a cabeça. Não sei por que Frau Matilda ainda não fechou a hospedaria. Estamos perdidos, Franz. É o que lhe digo, perdidos. A patroa não quer interromper a tradição da família, confidenciou Franz. Todos os seus ancestrais foram hospedeiros na Floresta Negra. Se a patroa tivesse que fechar a casa, morreria de desgosto. Espero que isso nunca aconteça. O doutor acenou, bebendo outro gole de chope, e depois disse: A filha da boa senhora também será hospedeira se não encontrar um bom casamento. Não é uma tradição de família, Franz, é uma fatalidade. Mas eu aconselharia Fräulein Hildegard a se fazer enfermeira. E olhou para sua mão direita enfaixada em gaze. Franz seguiu o olhar do médico. Enfermeira, Herr Doktor? Ja, vejo que belo serviço. Foi Fräulein Hildegard quem me fez este curativo de emergência. Ja, ela tem muito jeito, Franz. Muito jeito, realmente. Os olhos do criado se apertaram suspeitosamente. O senhor se machucou? Uma coisa sem importância. Ontem cortei a mão numa caneca de chope. Foi um talho superficial, mas estava sangrando muito. Quando Fräulein Hildegard viu o sangue, veio correndo me socorrer. É uma excelente menina, Franz. Uma alma tão caridosa quanto a da mãe dela. Franz passou a língua pelos lábios secos. Então, estava sangrando muito? O doutor deu uma risada. Eu tenho muito sangue, Franz. Por quê? Você também não pode ouvir falar em sangue? Também acredita nessa história do vampiro? O criado persignou-se aterrado. Por favor, prefiro não falar nessas coisas. Dito isso, começou a colocar as cadeiras em cima dos tampos das mesinhas, preparando-se para fechar a casa. Mas o Dr. Günther Weiss levantou-se com a caneca na mão e foi atrás dele, sem parar de falar. Tolices, Franz, tolices. Até me admira que você, um rapaz viajado, acredite nessas bobagens. Todas as noites eu atravesso o cemitério para ir para casa e nunca vi nenhum fantasma.
Esse vampiro de que tanto falam só existe na imaginação dos fracos de espírito. Franz voltou-se para ele muito pálido. Não sei, Herr Doctor. O senhor deve ter ouvido falar. Há testemunhas importantes, dignas de fé. Nesses últimos anos têm aparecido muitas pessoas mordidas e dessangradas. O caso de Fräulein Schildkröt, por exemplo. A pobre mocinha foi agarrada por um vampiro que lhe chupou todo o sangue pela carótida. Seu cadáver estava mais branco que uma folha de papel. Qual? Que? Algum animal feroz, com certeza. Talvez os lobos. Esse vampiro é uma lenda. Não existem vampiros, nem aqui, nem na China. Um animal feroz, contrapôs Franz, recomeçando a colocar as cadeiras em cima das mesas. Não despiria sua vítima, e Fräulein Schildkröt apareceu morta, completamente nua, com sinais de dentadas em todo o corpo. Eu próprio vi o cadáver, branco e frio. Ela era muito bonita, Herr Doctor, mas seus seios estavam completamente dilacerados. Aposto que estavam lhe faltando pedaços de carne. Algum animal feroz, repetiu o médico, acabando de beber a caneca de chope. Esse vampiro é uma lenda, já disse. Eu o afirmo baseado nos meus tratados de medicina. Franz não teve tempo para dizer mais nada. A cortina vermelha abriu-se por trás do balcão e Frau Matilda Grossenwald entrou no recinto, acionando com dificuldade as grandes rodas de sua cadeira de paralítica. Ao vê-la surgir na abertura do balcão, o Dr. Günther Weiss e Franz ficaram imóveis, como que intimidados. A presença da mulher impunha respeito. Era uma senhora de meia-idade, bem nutrida, de feições rudes, mas bondosas. Os cabelos grisalhos aprisionados num coque, sob um grande lenço de seda preta. Usava sempre o mesmo vestido de cetim negro, fechado até o pescoço, com um crucifixo de prata pendurado em cima do peito volumoso. Suas pernas inertes estavam encobertas por uma manta de lã, riscada de verde e vermelho. A cadeira na qual se movia pela casa toda, com singular rapidez e completo silêncio, tinha duas grandes rodas laterais, providas de tiras de borracha que ela acionava com as mãos grossas e calosas. Franz, es tut mir leid, wirklich, aber... Sua voz era grave e repousada. Frau Matilda Grossenwald nunca tinha pressa na vida. Ja, patroa, esganiçou o garçom perfilando-se como um militar. A mulher fez a cadeira de rodas deslizar até o meio do salão. São 11 horas passadas, Franz. E amanhã quero ir à primeira missa em Todinau. Peça licença, Herr Doctor, e acabe de fechar tudo. Franz bateu os calcanhares. Ja, patroa, jawohl! Ligeiramente intimidado, o Dr. Günther Weiss depositou a caneca vazia em cima do balcão e ajuntou-lhe o preço da bebida consumida. Depois, sorriu timidamente para a paralítica que o fitava na cadeira de rodas. Eu já estava de saída, meine liebe Frau. Ich komme nach Hause zurück. Gute Nacht, mein lieber Doctor, replicou a mulher, acenando de leve com a mão. A paz esteja convosco e que o Senhor o acompanhe. Danke schön. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. O médico caminhou até a porta principal, seguido de perto por Franz. As pernas curtas e grossas do doutor não estavam muito seguras e o empregado teve que ampará-lo por 2 vezes. Quando chegaram à porta, longe dos ouvidos de Frau Matilda, o garçom inclinou a boca para os ouvidos do velho. Cuidado, Herr Doctor, o senhor sabe a que me refiro. O Dr. Günther Weiss deu uma risada. Tolices, não existe. Afirmo-lhe que não existe. Franz abriu a porta e ele passou para fora. A noite estava escura e fria, coberta de neblina. Não havia nenhuma luz na estrada de Feldberg. Quando a sineta da porta acabou de tilintar, Franz insistiu em voz baixa. A polícia esteve aqui, interrogando a patroa. A polícia esteve aqui 2 vezes, Herr Doctor.
ofereceram um prêmio de 1000 marcos a quem descobrir a identidade do vampiro. Nesse caso, retrucou o médico, abotoando o sobretudo, quisera eu me encontrar com ele. 1000 marcos é uma bela quantia nos dias que correm. Gute Nacht, Franz. Also übermorgen. O criado acenou e esperou que ele se afastasse, cambaleando pelo caminho de terra batida. Depois fechou a porta à chave, mas não fez menção de apanhar a tranca encostada à parede. Frau Matilda aproximou-se, fazendo girar as rodas da cadeira. Com a tranca, Franz. O empregado perfilou-se outra vez. Desculpe, patroa, mas sua filha ainda não voltou? Fräulein Hildegard tem a chave da porta, mas não poderia entrar se eu pusesse a tranca. Tem razão, disse a entrevada, suspirando. Espere então por ela, Franz, para apagar as luzes. Vou fazer as minhas rezas e me deitar, na paz do Senhor. Meu marido já está dormindo. Já, patroa, como a senhora quiser. Cuidado com as portas. Você ouviu o que a polícia falou a respeito do vampiro? Há um vampiro à solta aqui na Floresta Negra. Dito isso, a mulher fez a cadeira de rodas dar meia volta e tornou a desaparecer por trás do balcão. E Franz ficou parado, junto da porta, pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. No vampiro, no cemitério e no Dr. Günther Weiss, aquele homem tão sanguíneo, embriagado como um peru.